Boa noite a todos. É sempre uma felicidade poder estar reunido em torno desses assuntos, né, que a doutrina espírita nos coloca diante de nós, né, para que a gente possa refletir e conseguir ir aprimorando o nosso trabalho espiritual. Como isso nos inspira, nos estimula, né, nos fortifica. Então, essa noite é sempre, esse encontro nosso é sempre um encontro celebrativo da nossa união nesse caminho, né, nessa caminhada que também, né, nos fortalece. E esse pensamento da noite de hoje em relação ao que é a oração, né, a oração da paz, essa oração que é tão bonita, né, e é tão profunda, que é a oração de São Francisco, né, ou como é conhecida a oração da paz, que nos coloca diante de um desafio, né, o desafio da nossa vida, né, o que estamos fazendo aqui hoje, né, como seres encarnados, como seres em processo evolutivo, o que estamos fazendo da nossa vida, né? Então, essa oração é uma grande reflexão sobre isso, e ela é uma grande proposição, na verdade, né? Então, eu queria começar um pouquinho falando, na verdade, sobre o que é uma oração, né? Então, no Evangelho, a gente encontra essa citação no capítulo Pedi e obtereis, que ele nos diz: se soubesses o quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à oração. Então, essa primeira palavra que ele coloca, né, que a espiritualidade nos traz, que é a fé, né? O que é a fé, né? A fé é algo que, como Jesus nos coloca, ela move montanhas. Por que ela move montanhas? Porque ela é capaz de fazer com que você saia do seu lugar, né? É através dessa fé, dessa nossa força interior que a gente tem e que a gente precisa alimentar, é que a gente consegue sair do nosso lugar, porque senão a gente fica estagnado, passivo diante dos acontecimentos, diante dos fatos, diante das situações, diante das nossas emoções, diante dos nossos pensamentos, das nossas memórias. E a fé é através dela que a gente consegue ir adiante, né? A gente acorda todo dia com uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade de renovar a nossa fé, as nossas ideias, os nossos pensamentos e seguir adiante. Então, essa fé, ela induz tanto a alma ao arrependimento, quer dizer, aquilo que eu achei que poderia ser bom para mim e não foi, e eu me arrependi, e eu mudei de ideia, e eu passei a perceber de novo a realidade, porque eu refleti sobre aquilo, mas a fé, ela estimula isso, porque ela estimula a gente a mudar. A fé é um devir, ela é um movimento, né? Ela é algo que está sempre se renovando e se reconstruindo dentro da gente. E ela leva a gente à oração. Então, a fé está intimamente ligada com a oração. Na palavra oração já está contido o sentido dela, que é ação. A oração nada mais é do que uma ação. Ela não é um conjunto de palavras que a gente deve repetir mecanicamente, né, achando que a gente deve cumprir um ritual de orar àqueles que a gente acha que precisa ou que devemos orar, ou para nós mesmos, né? Não é uma ação maquinal, então, né? Ela é uma ação que deve vir da onde? Da nossa fé, do nosso coração. É a partir dessa ação, ou do estímulo dessa ação, porque se a gente não pratica a fé, a gente estagna. E aí a gente não faz oração. O que significa isso? A gente não age diante da vida. Então, a oração nada mais é do que uma ação dentro da nossa vida. A oração não é um momento particular que a gente vai para um espaço, ou para o centro, ou na nossa casa, ou, enfim, no nosso dia a dia, e faz uma repetição de palavras, ou de pensamentos, ou de desejos, ou, enfim, de quais sejam os objetivos da oração, mas sim uma prática diária, desde que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir, inclusive no nosso sonho, na nossa noite, né, que o nosso espírito continue em atividade, ela é uma ação.
E que ação, então, é essa que nós estamos qualificando as nossas atitudes diárias, né? Então, a proposição nossa hoje é refletir um pouquinho sobre a oração, quer dizer, sobre a ação de São Francisco. Qual é a ação que ele nos propõe? Então, só para a gente pensar um pouquinho sobre, então, o que é mais aprofundadamente o que é uma oração, o Evangelho nos diz o seguinte, no Pedi e Obtereis, no capítulo 27. A oração, ela é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, é uma ação mental. A ação mental nossa é ininterrupta, né? Ela está constantemente em ação. Então, a oração é algo que não se interrompe. Porque se a gente pensar que o nosso pensamento não para e que a gente está constantemente com algo em mente, e esse pensamento ele se expande e ele cria, né, raízes, ele cria raízes internas e externas, ele cria expansões, né, interiores e exteriores, né? A gente tem que pensar qual é a qualidade desse nosso pensamento. Nessa invocação, o que nós estamos invocando quando estamos pensando, quando estamos orando, e com quem nós estamos nos comunicando através dos nossos pensamentos, bons ou ruins, negativos ou positivos, produtivos ou improdutivos, com quem a gente quer se comunicar com os nossos pensamentos e se conectar com os nossos pensamentos, né? A oração ela pode ter por objeto um pedido, quer dizer, então qual é o objetivo da oração, né? Ela pode ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Em geral, quando a gente se recolhe para fazer uma oração, ou quando a gente acha que a gente precisa fazer uma oração, geralmente é para pedir. Nós somos os eternos pedintes. Então, a gente faz aquela oração de peditório, que tem uma lista de 50 pedidos, para que a gente possa satisfazer as nossas necessidades pessoais. Então, a gente está sempre naquela condição, nos colocando na condição de necessitado. Esquecemos, geralmente, de agradecer quando são atendidos os nossos pedidos e muito menos glorificar, né? Quer dizer, de reconhecer, né, a grandeza e a beleza do universo, da criação divina, da natureza, da nossa vida, né? Quando que nós glorificamos, né, a existência e o presente que é a nossa vida, né? A dádiva que é a nossa vida, né, diária. Então, geralmente a gente foca no primeiro, como um momento e como uma ação que pretende, né, trazer para a gente um benefício. Os Espíritos nos dizem que podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. E as preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres, que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então aparece aqui 2 vezes a palavra vontade, né? Incumbidos da execução das suas vontades e a vontade de Deus. O que é essa vontade de Deus, né? A vontade de Deus nada mais é do que as leis naturais, as leis que Deus criou e que são imutáveis, e que todos nós estamos submetidos a essas leis. Leis físicas, leis espirituais, as leis que regem o universo. Então, a ação da prece, que pode ser feita, né, em diversas situações, né, ela vai ser atendida ou não de acordo com essas leis universais. Não a partir de um merecimento ou de um privilégio, mas sim estando de acordo com essas leis. E Deus não age diretamente sobre a matéria. Quem age sobre a matéria são aqueles que estão mais perto da matéria, que ainda estão mais materializados. Então, os espíritos que estão ainda mais próximos de nós, num processo evolutivo, são a esses que são reportadas as preces e esses espíritos que trabalham conjuntamente com nós, né? É um trabalho junto, que a gente realiza em comunhão, né? Então, essa ação da oração,
né, ela tem uma expansão não só material, mas, sobretudo, nessa relação espiritual, interferência espírito-matéria, que é um dos dogmas da doutrina espírita. Como que o mundo espiritual se relaciona com a matéria. E isso foi completamente estudado e analisado por Kardec, tanto no Livro dos Médiuns quanto no Livro dos Espíritos. Qual é a ação? Como é que se dá essa relação entre o fluido animal e o fluido espiritual? A relação de um espírito, como é que é a comunicação de um espírito através da matéria, de um corpo, de um médium? Então, isso está relacionado com a vontade de Deus, quer dizer, com as leis de Deus, como que é a ciência espiritual, como isso está estudado e nos esclareceu Kardec e os espíritos, né? Então, pela prece, a gente obtém o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Então, o que é muito importante nesse processo com a relação com a oração, né? com a conexão com outros pensamentos, com outras correntes vibratórias e energéticas, é que a gente possa se inspirar através dela. É que a gente possa receber, a gente está aqui lidando com milhares de energias e conexões e pensamentos. Nessa sala aqui, se tem 40, 50 pessoas, tem pelo menos 40, 50 correntes energéticas de pensamentos vibratórios em vibrações diferentes. Em qual a gente quer se conectar, ou em qual a gente quer se permitir se conectar. É a nossa escolha, é a nossa ação mental. Qual é a ação mental que eu repito cotidianamente do momento que eu acordo ao que eu vou dormir? Ela é produtiva? Ela repete os meus padrões comportamentais passados que não me servem mais e que a gente fica naquele vício e naquele ciclo vicioso do mesmo pensamento e que nos aprisiona em ações não produtivas para a gente? Ou a gente pode o quê? Conectar-se com energias vibratórias superiores para que possamos receber essas inspirações, boas resoluções. Então, os espíritos, os nossos guias, os nossos mentores, estão sempre ao nosso lado para nos intuir e nos inspirar para as boas resoluções. Basta a gente querer se conectar ou não a eles. É que muitas vezes a gente se desconecta e olha para o outro lado, né? E a pessoa está falando assim, olha para aqui, né? Vai por ali. E a gente teima e vai para o outro lugar. Porque a gente está querendo ver aquele lugar, a gente está querendo reafirmar aquele lugar que a gente acha que a gente merece, que a gente acha que a gente pertence. E a gente deixa de ouvir as boas inspirações. A eficácia da prece, alguns dizem, né, a quem conteste, a eficácia da prece, como fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Isso, de uma certa maneira, há uma verdade contida aí. Porque se a gente pede para os nossos desejos, para as nossas necessidades mesquinhas e egoístas, a gente não vai ser atendido. Porque muitas vezes a gente está pedindo aquilo que não é bom para a gente. E a gente não está percebendo que aquilo não é bom para a gente. Mas, como não existe um destino, é claro que as coisas estão sendo construídas à medida que a gente está fazendo, que a gente está agindo. Então, a gente pode, sim, escolher por aqui ou por ali, sim ou não. Sempre, pelo menos, temos duas opções na vida, né? Sempre, pelo menos, é sim ou não, né? Quero isso ou não quero aquilo. E, a partir daí, a gente poder receber o quê? Essas intuições e poder escolher caminhos diferentes, né? E, nesse sentido, a lei, ela é imutável, mas a nossa vida está sendo construída. A nossa vida está submetida às leis, mas a nossa vida está em construção. Então, porque senão a gente ia falar, né, por que eu vou cruzar meu braço e falar, não vou fazer mais nada na vida, né, porque já tudo está o que vai vir vai acontecer mesmo, já o que vai ser feito independe de mim, da minha vontade, da minha ação. E a gente sabe que não é assim, né, que
As nossas escolhas hoje implicam no que eu serei amanhã. E o que eu fiz no passado reflete no que eu sou hoje. Porque eu sou hoje, eu não preciso ir lá no passado para saber quem eu fui ou o que eu fiz. É só olhar para dentro de mim hoje e ver como eu penso, como eu reajo, como eu lido com as situações. Continuamos a ser a mesma pessoa, praticamente. E percebemos na nossa vida o que conseguimos mudar ou não nesse processo, né? Então, só concluindo esse texto, ele nos diz isso. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Quer dizer, não existe fatalidade, né? Não existe, isso vai acontecer fatalmente na sua vida, então você não tem outra escolha. Então você não faz mais nada, né? Por que eu preciso fazer algo na vida? E a ação, né, a oração, perde o sentido. E quando a gente entende que a nossa ação depende da mudança do nosso amanhã e do que vai acontecer amanhã está ligado a essa escolha, a gente passa a orar de forma diferente, a usar a nossa força mental de uma maneira a nos fortalecer, a nos favorecer e não a nos prejudicar. A gente muda a nossa ação, a gente muda o nosso comportamento. Se assim fosse, né, falando sobre essa questão da fatalidade, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Quer dizer, o nosso livre-arbítrio, a gente não tem liberdade total de escolha. O nosso livre-arbítrio hoje, ele é relativo. Ele está em função do nosso estado de consciência. Qual é o nosso grau de consciência para que a gente possa escolher ou não? Então, essa liberdade ela vai até o tamanho da nossa consciência. À medida que ela se expande, esse livre-arbítrio também se expande. A gente passa a ter mais liberdade de escolha. Então, isso acontece a partir de um processo de autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho liberdade de escolha diante dos outros, diante da vida. Por quê? Porque eu tenho domínio das minhas emoções e das minhas sensações. A partir do momento que eu não tenho, e eu não sei por que eu sinto determinada coisa quando alguma situação acontece, eu perco a liberdade de escolher. Por quê? Eu só vou agir da forma como o outro acha que eu devo agir naquela situação, ou como eu acho que eu devo agir, ou como eu aprendi que eu devo agir. E eu repito o mesmo comportamento. Então, eu só repito, eu não analiso a situação e falo assim, eu posso escolher agir de outra maneira nesse momento. Mas, para isso, eu preciso entender por que e como eu sinto as coisas, né? Por que eu sinto dessa maneira quando alguém me fala de uma forma agressiva? E por que isso me afeta? E por que isso me faz me sentir inferior, ou infeliz, ou deprimido? Eu preciso me conhecer, para eu, naquele momento, poder escolher se eu quero ficar feliz, triste, ou se eu posso estar inabalável dentro da minha condição de indivíduo. E, então, como as relações exteriores vão afetar a gente ou não? Então, nessa hipótese da nossa possibilidade, né, de encaminhamento da oração, da escolha, só caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então, mais uma vez, ele está reafirmando a questão mais importante da oração, que é a nossa atividade, o querer, a vontade, esse movimento que a oração nos coloca. Então, não adianta a gente achar que a gente vai fazer uma oração para pedir para resolver os nossos problemas e a gente não fazer nada para resolver os nossos problemas. E resolver os nossos problemas significa mudar a forma da gente pensar, né? Mudar, ampliar, esclarecer, conhecer,
estudar, né, trocar ideias. Então, nesse movimento, é que a gente vai conseguir nos colocar em atividade, nos colocar em oração. Maneira de orar segundo São Mateus. Ele vai nos dizer o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. O que é esse quarto? O que é entrar? É eu ir na minha casa e eu ir para um quarto fechado e ficar orando, ajoelhado, ao oposto do que ele diz que não é se expor, não é um palavrório para se expor e para fazer-se visto, né? Esse recolhimento nesse quarto significa o nosso interior. Entrar para o quarto em secreto é olhar para dentro de si, orar olhando para dentro de si, se fechando nesse quarto para ter um autoconhecimento, para ter o domínio das suas emoções e pensamentos e reações, ações, para a partir daí eu poder ir para o mundo. Porque se eu não oro em secreto, se eu não oro, se eu não ajo, se a minha ação não é primeiro comigo, no meu ser, na minha essência, para que eu possa expandi-la em seguida, ela vai ser apenas exterior. Ela vai ser apenas ato exterior, porque ela não tem verdade, ela não tem significância para você. Por isso que ele diz: não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas. Quer dizer, a ação exterior, ela não tem nada a ver com a oração. A ação exterior, a oração, ela é, antes de tudo, um movimento de olhar para dentro de si. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Então, a gente, antes de tudo, tem que fazer um processo de reflexão, de olhar para dentro, antes de pedir, antes de a gente fazer qualquer movimento de expor esse movimento da oração, né? Essa ação nossa, o que será a nossa ação a partir disso. Mas o olhar para dentro de si, isso é um exercício cotidiano, né? Isso não é um exercício de um momento, mas é um exercício constante, que estaremos acionando a forma mental, né? A nossa forma de pensar, e tentando modificá-la, qualificá-la de forma diferente, e a partir disso a gente começar a agir. E aí a gente vai entrar o que é a oração de São Francisco, né? Ele começa com a seguinte frase: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Ele começa louvando, reconhecendo e trazendo essa relação, né, com a espiritualidade maior e com o nosso mestre maior, Jesus, que ele possa fazer dele um instrumento de vossa paz. Há um verbo de ação, fazer. Fazei-me. Alguém vai fazer algo de mim? Ou eu me coloco à disposição para que eu possa ser feito como um instrumento da paz? A gente pede para que alguém faça alguma coisa para a gente, ou eu me coloco à disposição de fazer? Então, esse fazer-me aqui é que eu estou a serviço da paz. Mas o que é essa paz? Essa paz não é a nossa paz, né? É a vossa paz. A paz que a gente conhece no mundo é uma paz que ela está muito vinculada ao conceito de violência, né? Porque a violência ela é tão extrema, e o mal ainda no planeta Terra ele ainda é tão divulgado e
e executado mais até do que o bem, que a gente tem o conceito da paz ainda muito vinculado a os movimentos de não violência, aos momentos onde essa violência seja uma violência física, verbal, uma guerra, todas essas situações tão pesadas e difíceis que a gente encontra no planeta e que quando a gente fala assim, não está acontecendo isso, está em paz. E parece que a paz é a ausência do mal, né? E não. Porque fazer o bem é uma ação, não é uma ausência de fazer o mal. Quando eu não faço o mal, mas eu também não faço o bem, o que eu estou fazendo? Então, o nosso conceito fica muito ainda vinculado a isso, estou em paz. Mas eu estou fazendo alguma coisa pela paz? Ou a situação está em paz? Então, a gente não entende muito esse conceito. E aí ele vai enumerar aqui o que é essa paz. O que é ele se colocar como um instrumento da paz. E aí a primeira coisa que ele nos diz é: onde houver ódio, que eu leve o amor. Antes de tudo, para que a gente possa entender como é levar o amor, a gente precisa entender o que é o amor, né? Que é um conceito absolutamente parcial, que a gente assumiu, que rege as nossas relações cotidianas e que tem a ver com aquele que nós elegemos, ou aqueles que nós elegemos para amar. Eu amo a partir de uma relação específica que eu estabeleço com uma pessoa ou com outra, a partir do que aquilo que aquela pessoa vai me trazer de volta. Então eu coloco expectativas nessa relação e a partir do momento que essas expectativas se frustram, eu não amo mais. Esse amor se transforma em ódio rapidamente. E quantas relações a gente vê no mundo de pessoas que dizem que se amam profundamente e chegam a se matar. E como um amor pode virar ódio? Porque a gente entende o amor como um sentimento. E o amor não é sentimento. O amor é uma lei. O amor é a lei maior. É o mandamento maior, como Jesus resumiu. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então isso é um dever. Eu não devo sentir o amor. Eu devo ser o amor. É um outro estado de consciência esse, que está muito longe da gente conseguir entender, porque a gente não pratica isso. A gente não se coloca em oração para mudar essa forma de pensar o que é amar o outro, o que é amar o próximo como a si mesmo. Eu nem me amo. Eu nem consigo me amar. Como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou entender o outro? Como é que eu vou compreender o outro? Se eu nem me coloco no sentido de amar a minha caminhada e a minha vida, o meu corpo, o meu espírito, como eu vou fazer o exercício de me colocar no lugar do outro? E entender as razões do outro, e entender a perspectiva do outro. Porque, em geral, a gente julga e critica o outro por um fato e uma circunstância, e não pela antecedência, o que fez aquele ser chegar naquele momento e tomar aquela atitude. E é por isso que Jesus nos fala amar ao próximo como a si mesmo, para que a gente possa ter um espelho diante de nós. Então, eu levar esse amor onde há ódio só será possível se eu entender que o amor é uma lei. Se eu sentir amor da forma que a gente sente, da forma que a gente acha que o outro tem que me dar de volta, porque eu estou sentindo afeto por ele, e eu estou sendo bom por ele, e eu estou amando ele, e eu estou agindo de uma forma parcial. O amor, segundo a lei, ele é imparcial. Ele é neutro. Ele é incondicional. Porque ele não está condicionado a uma relação. Ele está se relacionando a um dever. Ao dever de nos amarmos.
Porque essa é a lei. E se eu estou em desacordo com isso, eu estou em desarmonia com a lei universal. E aí a gente vai ficar brigando a vida inteira com esses dois conceitos, eu querendo que a lei seja uma coisa e a lei é outra. Eu querendo que o amor seja uma coisa. Então, essa primeira frase já começou bem difícil, né? Para a nossa ação. Como é possível na minha vida eu levar amor onde haja ódio? Se uma pessoa me faz mal, eu não penso em levar amor a ela. Porque ela está me prejudicando, ela está frustrando as minhas expectativas. Então eu vou ou ao menos me desconectar, ou eu vou retribuir muitas vezes na mesma moeda, né? Eu não vou levar o amor, eu não vou ser o amor. Porque aquilo não está de acordo com o que eu desejava, com o que eu queria, com o que eu esperava. E eu me desconecto dessa ação principal que nós devemos nos colocar. Eu estou pedindo, nessa oração, para que eu seja o amor. Para, em qualquer situação de vida, se alguém chegue até mim e conte um caso de uma situação desagradável, seja uma relação que houve houve um conturbamento ali nessa situação, e eu, ao invés de falar mal da pessoa que está sendo explicado ou comentada sobre essa outra pessoa, se eu levo uma outra perspectiva do amor, as coisas podem se encaminhar. Eu posso começar a ser esse instrumento de paz. Mas, em geral, a gente faz o quê? A gente fala mal, piora a situação, aí já julga outra pessoa. E é mesmo, ela fez isso para você, não presta. A gente já gosta de... Exatamente. Gosta de piorar a situação, ao invés de a gente tentar levar o amor. Seja numa relação que nós estejamos implicados ou não. Então, quer dizer, isso nos faz pensar que a gente falar mal, divulgar o mal, é fazer o mal. Toda vez que a gente, qualquer notícia que seja, e né, a mídia adora isso, né, mostrar o mal, a polêmica. Se a pessoa caiu, se a pessoa está bem, ninguém interessa noticiar, mas se a pessoa caiu, se deu uma confusão, se deu um problema, se roubou, se matou, isso é maravilhoso para noticiar. Isso não é levar o amor, isso é levar o ódio. E a gente não percebe isso. Que toda vez que a gente fala mal de uma situação ou divulga um mal, a gente não está levando o amor, a gente está levando o ódio. A gente podia continuar falando muito dessa... que só essa frase já é muito complexa. Mas vamos seguir, porque a segunda também é bem complicada, né? É que onde haja ofensa, eu leve o perdão. Então a gente vai pensar, já vai ver que é leve. Eu leve a ação. Toda essa oração está falando de uma ação... Ele não está pedindo nada, ele só está pedindo para que ele seja instrumento da paz. E ser instrumento da paz é levar, é fazer, é ir em direção ao outro, é ir em direção à vida. Não ficar ensimesmado, orando e pedindo nas suas necessidades egoísticas, né? no seu mundo interno e pequeno. Então, eu levar o perdão aonde houver ofensa, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender o auto-perdão. Que a única coisa que existe é o auto-perdão. Eu não perdoo a ninguém e ninguém me perdoa. Eu não preciso do perdão da Nete se ela me faz algum mal ou se eu faço algum mal a ela e vice-versa. A única coisa que existe é o auto-perdão. É o momento que eu entendo que eu não preciso me ofender. É aquele momento da minha consciência onde eu posso escolher, eu tenho a liberdade de escolha entre ser afetado ou não ser afetado. Ser magoado ou não ser magoado. Eu só vou precisar perdoar se eu me magoar. Se eu não me magoar com o que o outro faz, se eu entender que faz parte do processo evolutivo dele, da caminhada dele, eu não vou me ofender.
que foi uma escolha naquele momento, pode ter sido uma escolha equivocada, mas que foi a escolha que ele conseguiu fazer, ou que ela conseguiu fazer, ou a pessoa conseguiu fazer naquele momento, né? Assim como eu também farei escolhas erradas e posso prejudicar ou criar situações desagradáveis. Mas se eu também não me perdoar por isso, se eu não entender que isso faz parte de um ser em evolução, que eu sou falível, que eu não sou perfeito, eu sou um ser perfectível. Quer dizer, em vias de ser perfeito. Mas eu estou em construção, então eu vou errar várias vezes. E é a partir do erro que a gente aprende. Porque o erro, a gente é infelizmente educado, a nossa educação ela é punitiva. Então, assim, errou, tem que pagar. Ela não é educativa no sentido da construção. Porque se eu erro, eu não preciso pagar pelo erro. Se eu entendo e tomo consciência de que o erro não foi produtivo e eu mudo a partir disso a minha forma de agir, se eu ajo com ofensa ou se eu ajo com ódio e de repente eu falo, não, eu não posso agir assim e eu vou lá retribuir a ação negativa que eu fiz para a pessoa ou para outra, ou, né? Se eu mudo o meu comportamento, a importância é mudar o meu comportamento e eu fazer diferente. Então, eu só vou conseguir levar perdão onde houver ofensa quando eu entender que eu preciso ter o auto-perdão. Ou, antes de tudo, que eu não devo nem me magoar. Que eu devo ter a liberdade de escolher diante das ações que me envolvem e das minhas próprias ações. Liberdade de escolher se eu me sinto magoado ou se eu fico... Entendo aquilo como um processo. Eu tento tirar um aprendizado daquela situação. Eu tento tirar algo que vá me fazer diferente, me fazer olhar diferente. Bom, onde houver discórdia, que eu leve à união. Como é que a gente age diante de situações de discórdia? A gente é pacificador? A gente é instrumento da paz? A gente procura sempre contemporizar e ver um lado positivo naquilo e inspirar a situação para um lado, né, aquilo se resolver ou aquilo se contemporizar ou tentar, né, reequilibrar as energias que foram ali desequilibradas, ou a gente, né, como a Diolinda falou, bota mais lenha na fogueira, né? A gente piora a situação e a gente leva a desunião onde já tem, né, a confusão já está armada, né? Como é que é a nossa ação diante de uma situação de discórdia? Eu sou instrumento da paz? Eu me coloco como uma pessoa que quer trazer harmonia e equilíbrio nas vidas que se relacionam ao meu redor? Nas vidas familiares, nas relações profissionais, no dia a dia? Isso tá como uma ação da minha mente para que eu possa levar a união, que eu possa ser esse instrumento que agrega as pessoas ou que está sempre querendo, né? Porque para a gente muitas vezes, para que a gente possa se sentir, né, melhor, para que a gente possa se sentir vitorioso, para que a gente possa se sentir, né, reconhecido, muitas vezes a gente precisa colocar o outro para baixo. A gente tem essa relação da nossa sociedade, do que é ser o melhor, de ser o primeiro, que eu preciso sempre colocar o outro para baixo. Eu preciso ser melhor do que o outro. E isso é a nossa luta diária. É no trabalho, em casa, é na escola. A gente fica em busca dessa... É uma ganância, né, de chegar no primeiro lugar, de ser o primeiro lugar, e a gente esquece que a gente precisa ser melhor apenas do que a gente mesmo. De buscar esse olhar interior e de tentar mudar o que a gente... Só que a gente fica completamente perdido, né, com essa fantasia social de ser melhor, de ser o melhor, de ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida, e que se você não for isso, seja em qualquer nível que a gente fantasie, né? Seja no trabalho, seja na família, seja... A gente está sempre nesse ímpeto que, por um lado, é positivo, que nos move para frente, né, de querer crescer, mas não é sendo melhor do que o outro, é sendo melhor do que você mesmo. E nessa disputa, a gente fica querendo sempre botar o outro para baixo. Então, quando a gente vê que o outro tem um defeito e ele escorregou no defeito, a gente aponta logo para que
eu me sinta mais superior, que eu me sinta superior ao outro, né? Que eu sinta que eu sou, né, melhor do que ele. E isso faz a gente feliz. No mundo que a gente vive, é essa relação que a gente mais aposta na discórdia, porque a gente é instrumento da discórdia e não da união. E a gente fala tudo isso e nem pensa sobre isso. A gente faz essa oração e a gente nem pensa sobre isso, como a gente age de uma outra maneira. A gente está pedindo para ser instrumento dessa paz e a gente age como instrumento da violência, da discórdia, da desunião. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E aí a gente voltou para a primeira palavra, que é a fé, que é a força, que é o incentivo, né? Que é a mão que se estende. A fé, aqui nesse momento, eu posso ser a mão que se estende para você, a mão que te auxilia. O Gabriel Garcia Marques diz o seguinte: eu só devo olhar alguém de cima para baixo se for para ajudá-lo a se levantar. Então a fé é isso. É eu ajudar o outro a se levantar. É eu estimular o outro a continuar. É estimular que o outro possa ser também um instrumento de paz. Porque eu, através das minhas ações, e foi o que Jesus fez, que ele não fundou religião nenhuma, ele veio aqui para mostrar um exemplo, e a partir de atitudes e ações, que são todas essas, ele nos mostrou que é possível. Ele estendeu a mão e deu exemplo para que a gente possa seguir esse caminho. E também sermos aqueles que vão estender as nossas mãos para os outros. Então a fé, esse movimento, essa força de modificação e de mudança diária que a gente exercitará em nós, a gente estende para o outro também. Como um exemplo, para que o outro também possa sentir isso, perceber isso, e poder também mudar a sua forma de ver. Onde houver erro, que eu leve a verdade. A verdade é algo bastante complexo, né? Porque o que é a verdade? A verdade para a gente é relativa, né? A minha verdade, a verdade do outro. O nosso conhecimento é tão limitado ainda de toda a natureza do universo, de Deus, da espiritualidade, que a gente saber o que definir, né? Essa palavra verdade é bem complicado. Mas o erro também é complicado, né? O que é o erro? O que é a gente apontar o erro? A gente aponta para o outro? Como a gente pensa o que é a verdade onde houver o erro? Essa é uma questão, né? É uma dúvida para a gente pensar. Será que eu tenho que impor a minha verdade ao outro? Eu levo a verdade impondo aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo? Ou eu tento observar a situação e entender o que é pertinente ou não àquela verdade ou aquele erro? E eu tento levar essa mão que se estende. A verdade não pode ser algo impositivo, porque nada nos é imposto na vida, né? Deus não nos impõe, nos concede a possibilidade de escolher para que a gente possa aprender. Então, a gente levar a verdade onde houver o erro tem que partir primeiro de um princípio de que nós não somos soberanos, não pode passar por uma atitude arrogante para o outro. Então é um limite, né, entre algo que a gente possa entender que está errado, que não é produtivo, que não pertence, que não pode ser executado ou realizado, e que a gente possa esclarecer aquilo, que a gente possa analisar a situação para que a gente possa entender conjuntamente o que é a verdade e não impor a sua verdade. Porque senão a gente vai virar um ditador arrogante que vai querer que o outro faça a nossa maneira. E quantas vezes a gente age assim, né? Porque a gente está vendo que o outro está fazendo errado, mas o outro não consegue perceber naquele momento que ele está fazendo errado. E a gente quer impor a nossa maneira de ver.
E a gente fica infeliz e sofre porque o outro não está conseguindo ver a minha verdade. E a gente briga com o outro por isso. Porque eu quero levar a minha verdade para o outro. E ele tem que entender naquele momento a minha verdade. Então, é melhor eu primeiro pensar que a minha verdade ela não é bem verdade, né? Ela pode ser que seja mentira. E se a gente não troca e dialoga, ao invés de impor a verdade, a gente fica num lugar mais conflituoso, né? Se a gente impõe a nossa verdade. Se a gente discute, dialoga e troca ideias do que pode ser possível, do que seria uma verdade, é mais generoso com a gente, que não sabe o que é verdade, e mais generoso com o outro, que dá chance a ele de exercer a sua verdade, ou de exercer o seu erro. Porque o erro é para ser exercido. E não para ser escondido, jogado para debaixo do tapete com vergonha de que eu errei. Porque a gente sempre é punido, a gente é educado que não... Ou é que eu tenho que ser o melhor, que eu tirar na nota 10 na escola, se eu tirar 0, eu sou errado, sou vagabundo, não presto, e aí sou condenado, né? Ou se eu cometo uma ação equivocada, ninguém pode saber que eu fiz aquilo, né? Porque eu vou ser punido, né? A gente tem esse sentido punitivo e não educativo de falar assim, vamos ponderar sobre isso, sobre esse acontecimento? Vamos refletir sobre esse erro ou sobre essa verdade? O que te levou a fazer isso? E a partir disso, falar, isso não foi legal. Da próxima vez eu vou tentar agir de uma outra maneira. Pode ser que eu não consiga, pode ser que eu erre de novo. Até um momento que você fala assim, não, isso é aquela situação de novo que está acontecendo na minha vida, está querendo me dizer alguma coisa, né? Porque está repetindo tanto, toda hora volta. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, deve ter algum lugar que eu não estou olhando direito, aí, que eu não estou escolhendo direito, que eu não estou falando direito com a pessoa e ela não está me ouvindo bem. Então, como que tudo está nessa relação, né? Entre o que eu vejo, o que eu ouço e o que o outro vê, que é diferente do que eu vejo, que não é igual. E isso é produtivo, porque a desigualdade ela é produtiva. A gente também acha que a desigualdade ela é algo, né, que deva ser extirpado do planeta, mas a desigualdade é a única forma pela qual a gente cresce. Eu só aprendo se o outro é diferente de mim. Se o outro for igual, eu não vou aprender nada. Se o outro pensar igual, agir igual, escolher igual, vestir igual, tudo igual, a gente vai ficar só no igual, naquele mesmo... Se a gente pegar toda a riqueza que existe no planeta hoje e dividir por todo mundo, igual, daqui a 20, 50, 100 anos, vai estar tudo diferente de novo. Porque as pessoas escolheram diferente. Elas escolheram, né, um escolheu deixar lá guardado para ninguém pegar, outro escolheu levar e distribuir, outro escolheu produzir mais com aquilo. As escolhas deram em caminhos diferentes. Porque as pessoas são singulares. Cada um tem, e isso é a grande coisa, né, do nosso processo evolutivo. Somos criados simples e ignorantes, perfectíveis, para que cada um tenha a oportunidade de desenvolver a sua singularidade. Por isso que a gente não deve impor a nossa verdade. Porque nas diversas singularidades que estão ao nosso redor, existem tantas verdades quanto. Então a gente não tem que brigar com isso, porque é com isso que a gente aprende. Então a gente tem que aprender a ser flexível. Flexível na relação com o outro. Ser flexível não é ser conivente. Não é ser conivente. Eu não preciso compactuar. Mas eu também não tenho que ser impositivo na minha verdade. Né? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A esperança, né, é a última que morre. Né? Então... é aquele momento que, se você perdeu a esperança, aí acabou a vida, né? Já não tem mais motivo para você acordar, para você ir adiante. A gente tem sempre esperança, né? Sempre, por mais que a gente esteja numa coisa mais, passando pela situação mais difícil, tem sempre aquela esperança, né? E tem sempre alguém, né? Algum amigo nos intuindo essa esperança, né? Fazendo tudo isso, né? Trazendo o amor para a gente, o perdão, o entendimento, a verdade, o conselho, uma palavra de acolhimento. Então, tem sempre um amigo nosso fazendo isso, seja material, encarnado ou espiritual.
Todos nós temos, nós não estamos sozinhos. Todos nós temos os nossos guias, mentores, né, que estão aqui nos auxiliando e nos acolhendo para que a gente possa sempre ter esperança. Para que a gente possa sempre falar assim, não, hoje está difícil, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ficar melhor. E a gente precisa estimular isso, né? Onde houver desespero, onde houver uma situação que nos toque, que a gente vê que a pessoa está ali, a gente ser essa mão que se estende, né? Quantas vezes as pessoas nos procuram, né, pedindo, gritando por auxílio, e a gente fala, não, agora não, eu estou muito ocupado com a minha vida, eu estou com um problema de trabalho, e aquela pessoa chata, ela só vem com aquele problema, e eu não dedico, às vezes, 10 minutos do meu dia para falar uma palavra positiva para aquela pessoa, para que ela possa alimentar a sua esperança. Para que ela não possa desistir. E a gente fica tão ensimesmado, né? A gente fica tão no nosso movimento diário de cumprir, né, com os desejos das nossas fantasias, né, de ser o melhor, que a gente esquece de que a gente está aqui, na verdade, para estar com o outro. Nós não somos seres dependentes, nem seres independentes. Nós somos seres interdependentes. E como a gente precisa alimentar essa esperança no outro. O que no nosso dia, onde no nosso dia há a possibilidade de fazer isso? Da gente levar aquele que está do nosso lado à esperança. Quando ele está se sentindo no seu pior momento ou nas suas dificuldades, que a gente possa realmente ser essa força positiva de amor e de vibração. E com isso a gente leva, né, onde houver a tristeza, a alegria. Nós somos alegres no nosso dia a dia? Nós exercitamos a alegria no nosso dia a dia? Ou a gente fica tão focado, às vezes, nos problemas e nas naturezas turbulentas do dia, que a gente só fica focado naquilo e a gente esquece de exercitar a nossa alegria. O que nos faz feliz? Quais são as escolhas que nos fazem felizes na vida? O meu trabalho me faz feliz? Ele me traz alegria? Ele me traz felicidade? O que eu faço no dia a dia, na minha família, com os meus amigos? O que eu escolho que me traz alegria, que me traz felicidade e o que não me traz? Eu sei o quê? Se eu parar para pensar agora, eu sei o que me traz alegria no meu dia e o que não me traz? E o que eu escolho para focar no meu dia? É o que traz alegria para mim? Porque se eu não for alegre, eu não vou levar alegria para ninguém, né? Eu levo alegria sendo alegre, né? Escolhendo as coisas que me fazem feliz. E não as coisas que eu tenho que fazer porque eu acho ou alguém me disse que eu tenho que fazer. Eu posso escolher as coisas que me fazem feliz. Mas, em geral, a gente fica atendendo às escolhas muito mais para satisfazer, né? Às vezes, desejos exteriores, às vezes, um desejo de um pai ou de uma mãe que colocou uma expectativa em cima de você. E aí a gente faz uma escolha que nos faz infeliz, porque eu fico tentando, né, pensar o amor como sentimento, tentando satisfazer a expectativa do outro, e aí eu coloco a minha felicidade na mão do outro, ou a felicidade do outro na minha expectativa. E aí, na hora que isso frustra, a minha alegria acabou. A alegria é a minha escolha mas do que me faz, não é do que... Porque o mundo também está cheio de pseudo-alegrias, né? Que são muito mais disfarces, né? Circunstanciais, que nos fazem sociais, que aparentemente nos deixam felizes, mas quando eles acabam, a alegria acabou, né? Porque ela não vem de dentro, né? Ela está sempre se relacionando com esse externo, né? Com algo que é para satisfazer o mundo. Eu não faço para o que eu acho importante para mim, no meu crescimento, na minha integridade espiritual, na construção dessa integridade. Mas eu estou sempre querendo mostrar para o outro o que eu posso ser, mesmo que eu não seja.
Então a gente cria uma aparência de alegria, uma aparência de felicidade, uma aparência de beleza, uma aparência de harmonia, uma aparência de ser bem-sucedido, e a gente fica só vivendo no mundo da aparência, da casca. E eu vivo tanto em função nesse mundo da aparência, que eu nunca consigo, eu esqueço até quem eu sou. E isso que tem essa quantidade enorme de pessoas hoje em dia com depressão, frustradas, Sim. se amam muito pouco, Sim. se respeitam muito. Porque vive nessa... É tanto só ou a necessidade do artifício externo para suprir ou para inventar uma felicidade e não se conecta, não vem de dentro para fora, né? Não é uma construção interna, é algo que parece que é para aparentar, para mostrar para o outro, para que possa suprir, né, um papel que parece que a gente tem que cumprir no mundo, né? Mas o papel que a gente tem que cumprir no mundo é ser instrumento da paz. Só isso. Só que para ser instrumento da paz tem que passar por todas essas etapas. E passar por essas etapas significa reconceituar a nossa forma de pensar. Mas mais uma vez a gente fala do interno, né? É sempre voltado para o interno. Então, a gente já tem várias palestras que a gente tem repetido isso continuamente. Essa autorreflexão que falta, né? Você vai conseguir fazer para o outro quando você conseguir fazer para você mesmo. Uhum. Esse é o primeiro passo. É. Então, É que ele fala, que o São Mateus fala, o quarto, vai para o seu quarto para orar. Não vai ficar fazendo ato externo. É isso que a gente está falando. A gente vive fazendo ato externo na nossa vida. Vivendo para o outro, vivendo para o mundo, como uma fantasia, na verdade, né? Como uma ilusão. E a gente não vive para o outro como um processo de generosidade, porque, na verdade, a gente cria uma ilusão de viver para o outro para satisfazer o nosso ego. E não para agir generosamente, porque todas essas ações que ele coloca aqui são ações que estão falando sobre generosidade. Como eu me torno uma pessoa generosa. Como eu consigo sair do meu mundo, do meu ego, porque essa oração em nenhum momento pede nada para si. Faça no meu mundo isso, que eu ganhe na loteria, que eu arrume um trabalho, que eu seja feliz. Não, é que eu possa levar todas essas questões, ou que eu possa agir desta maneira quando houverem determinadas situações na minha frente. E que eu possa ser isso, esse instrumento da paz. Que eu me transforme nisso. Onde houver trevas, que eu leve a luz. A luz, como Jesus nos falou, ela é o conhecimento. Então ele nos diz, não colocais a candeia debaixo do alqueire, por quê? Quem entra numa sala e acende uma luz, não é para que escurecer a sala. Se a gente apagar essa luz aqui agora, ninguém vai enxergar nada, a gente não vai conseguir se ver. Então, se eu acendo essa luz, é para que todos possam ver o que está na sala. E é isso que Jesus nos coloca. O conhecimento, ele é para ser divulgado, ele é para ser levado a todos. Levar a luz onde há trevas é levar o conhecimento onde há ignorância. Então, aquilo que eu desenvolvo no meu processo de espiritualização, de descoberta, de conhecimento, de entendimento, de reflexão, eu preciso levar isso ao mundo. Eu não posso fazer isso de uso próprio, egoístico, só para mim, só para me privilegiar, só para que eu possa crescer com esse conhecimento. Eu preciso compartilhar o conhecimento. Eu preciso levar para o outro, eu preciso estimular o outro a ele também ter acesso a esse conhecimento. Então, é isso que é levar a luz onde há trevas, né? É a gente trazer esclarecimento, a gente trazer... Então, se eu, no meu trabalho, eu tenho algo que é um novo conhecimento, eu preciso levar isso para o mundo. E não levar, porque a gente pode levar para uso próprio, né? Mas a gente está falando aqui de generosidade, né? Levar para compartilhar, para que os outros também possam se beneficiar, e não só eu me beneficiar com a luz. Né? Eu não vou só acender a luz para que só eu enxergue dentro da sala. Eu vou acender para que todo mundo veja, para iluminar os caminhos também das outras pessoas. Eu vou ser, então,
aquele que acende uma luz para o caminho dos outros também. Como é que a gente pode fazer isso? Aí é uma reflexão de cada um. Em que momento eu quero fazer isso? Como eu quero ser luz no caminho dos outros? De que maneira? Sem ser impositivo, sem ser arrogante, né? Como é que a gente consegue trazer o outro para a luz, né? O outro para o conhecimento, né? Trocando ideias, né? Como eu posso inspirar o outro? Assim como nós somos inspirados, como nós podemos inspirar os outros? E aí, ele vai terminar aqui na última parte e vai falar: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Parecia que não podia piorar, mas piorou. Porque quando a gente não é consolado, quando a gente tem uma dor, é uma coisa horrorosa, né? Porque a gente quer sofrer, se fazer de vítima, e quer que alguém venha lá. E o sentimento, né, de incompreensão, que também está relacionado com a outra, compreender mais do que ser compreendido e consolar do que ser consolado, quando não me compreendem, é uma coisa horrível, né? Eu não consigo lidar com a incompreensão. É muito difícil. Como é que eu vou compreender o outro se o outro não está me compreendendo? Quer dizer, como é que eu vou compreender mais do que ser compreendido? Então, quer dizer, estou numa situação, todo mundo está contra mim, ninguém me compreende, mas eu estou compreendendo todo mundo. Eu estou compreendendo, inclusive, que ele está contra mim. Por que ele está contra mim? É um exercício de domínio interior e de autoconhecimento que nos torna livres para ter essa escolha. Para que eu possa compreender quando ninguém me compreende. E aí eu vou compreender mais do que ser compreendido. Em dadas situações alguém vai compreender, outras não, e eu vou entender que é a capacidade da pessoa naquele momento. Ou que pode ser até que eu não esteja certo. Mas que se eu fizer o exercício da compreensão, eu vou fazer o quê? O exercício de olhar a situação de um plano mais distante e não no foco específico do que ela está acontecendo e perceber, mesmo que às vezes a gente não tem condição, né? Um fato acontece com uma pessoa, a gente não sabe de onde ela veio, para onde ela vai, qual é o passado, qual é a história dela, quais são os fatores psicológicos, construção familiar, a gente não sabe nada, a gente só sabe que aquela pessoa agiu com a gente daquela maneira e aquilo foi, né, agressivo. Mas eu tenho que partir do pressuposto que ela teve algum motivo para agir daquela maneira e que, na maioria das vezes, não é pessoal, não é com a gente. Só que a gente deixa se tornar pessoal. E aí, se a gente se distanciar do fato e tentar compreender, mesmo que a gente não saiba de todas as circunstâncias que estão implicadas naquela ação, aí isso vai se tornar um pouco mais fácil para a gente começar a exercitar, compreender mais do que ser compreendido. E aí, amar mais do que ser amado. Porque a gente entendeu, para chegar aqui, a gente entendeu que o amor é uma lei. Então, eu posso amar porque eu estou exercitando a minha função enquanto espírito, diante da criação universal, como um ser que é o amor. Que somos criados na essência do amor. Matéria, tudo que há no universo, matéria e espírito, está obedecendo à lei do amor. Então, estamos entendendo que estamos inseridos e estamos harmonicamente se relacionando com essa lei, com o nosso dever, e podemos amar mais do que ser amado, mesmo quando a gente não for amado, quando alguém achar que o sentimento dela não está, né, em devoção a gente ou em relação a gente continua amando da mesma maneira, porque ele é incondicional. Ele não vê, né, uma condição específica, ou ele não está relacionado a uma expectativa para que a gente possa estar sempre esperando algo em troca. Bom, aí ele nos diz o seguinte, porque tudo isso, na verdade, é um ato de generosidade, porque a generosidade, ela fala disso. É dando que se recebe. E a gente geralmente quer receber para dar. Ou, pelo menos, saber que a gente vai receber alguma coisa lá no final do mês, e alguém vai estar pagando pelo nosso salário,
para eu poder estar indo todo dia lá no escritório, na empresa, ou, enfim, fazendo o trabalho que a gente faz, para a gente sobreviver, a gente precisa ter aquilo que vai nos ser dado no final, né? E a gente vincula todas as nossas ações nesse sistema de troca. Eu preciso dar para receber em troca. Mas quando a gente entende que fazendo, independente do que a gente espera em troca, o nosso ponto de partida é diferente, né? Eu não estou fazendo porque ela vai me dar o que eu estou querendo. Eu vou relacionar com ela porque ela pode me privilegiar, ela vai trazer alguma coisa de boa para mim, ou, né, eu vou por outro ângulo, eu faço por ela, por ele, por qualquer um. E aí esse exercício, como a espiritualidade nos coloca, Kardec, a caridade é a salvação, né? É o nosso movimento de mudar esse nosso olhar, que está tão impregnado, tão arraigado de que eu faço e eu preciso que tenha troca. Eu faço... A matéria, o mundo material se estabeleceu desse modo, né? A nossa sociedade se estabeleceu assim. E a gente não trabalha para o outro pela felicidade que isso nos traz. Pela felicidade que isso nos traz, que é fazer algo pelo outro, né? Seja qualquer uma dessas ações, que todas elas são ações de doar, levar ao outro, e não fazer por mim. Eu recebo o quê quando eu faço pelo outro? A felicidade que isso gera em mim. Porque isso me traz alegria. Isso é uma escolha na minha vida que me traz alegria. Estar aqui com vocês, falando com vocês e compartilhando esses pensamentos. Isso é uma escolha na minha vida que me traz alegria. É dando que se recebe. Eu já recebi a minha recompensa. Eu já fiquei feliz hoje de estar aqui com vocês. Então, o que na nossa vida a gente vai escolhendo e que tem essa relação, né? E que a gente passa a olhar de outra maneira? É perdoando que se é perdoado. Isso a gente já falou, né? Que é o auto-perdão. É perdoando a si mesmo que se é perdoado, que você perdoa o outro. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse morrer é morrer para todos esses nossos conceitos que a gente vem alimentando para viver para o que é a verdadeira vida, né? A vida do espírito, que é a vida eterna, que é a vida que não tem começo nem fim. O espírito teve começo, mas a eternidade no sentido de que ela não tem fim. Essa é a vida do espírito. Não é a vida imediatista e circunstancial da matéria, que é um meio da nossa progressão, mas o foco nessa vida futura nos faz repensar tudo isso. E morrer não é só a morte do corpo físico para viver uma vida eterna. É morrer nos nossos conceitos, nas nossas perspectivas que não nos servem mais, que não nos ajudam mais. É ressignificar o nosso presente para que a gente possa nascer de novo e viver em função dessa vida, viver olhando para essa vida eterna, né? Que nos dá uma circunstância, nos dá uma perspectiva muito mais ampla de vida do que se a gente ficar pensando só no mundo material e nas necessidades do mundo material e nas relações do mundo material, que são importantes, mas que tem que ter o seu devido peso, o seu devido foco, e não ser distorcidas a bel prazer, para que elas possam ser apenas satisfação pessoal. Aí eu queria, para a gente encerrar, tem uma música que eu fui conhecer. Você falou da música aquele dia, né? E tem uma música que eu conheci por causa da oração de São Francisco. Uma cantora que gravou a oração de São Francisco, chama Ana Persson. E aí ela tem essa música que eu acho que ela não é a oração de São Francisco, mas ela tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então, eu vou botar aqui para a gente... Não, vamos botar ela para cantar. Não, ela canta muito bem. Não, ela tem uma voz ótima. E eu vou botar a letra aqui para a gente ver, porque ela tem tudo a ver com isso. O nosso... Deixa eu aumentar aqui.
amigo de verdade não tem hora de chegar. Quando chega é paz, paz. Presentes são palavras, gestos e sinais, dizendo que é bem possível continuar, sempre lutar. O amigo de verdade seca as lágrimas, todas as lágrimas. Uma fusão de almas. A distância não existe, o difícil nunca é. Pra correr e vir e ver e fazer você ainda rir e achar a vida linda como ela é. O amigo de verdade não tem hora de partir, mas quando vai deixa a sensação de ainda estar ali. É saudade, é saudade, é amigo de verdade. A distância não existe, o difícil nunca é. Pra correr e vir e ver e fazer você ainda rir e achar a vida linda como ela é. O amigo de verdade não tem hora de partir, mas quando vai deixa a sensação de ainda estar ali. É saudade, é saudade, é amigo de verdade. Bom, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu me lembrei de todos os meus amigos de verdade que nunca me deixaram desistir, que foram, na minha vida, instrumentos de paz e de esperança. Então, que a gente que possamos ser esses amigos de verdade, né? E que possamos ser, como Francisco de Assis, a luz que brilha sobre o mundo. Obrigado a todos.